Olá! A gente vai fazer uma live bem bonita hoje, falando sobre o preço de uma decisão errada. Eu vou estar com o Gustavo Gomes e a gente vai entender como empreender para a vida. Oi, Luz, tudo bem? Hoje a gente vai trabalhar as nossas decisões. As decisões erradas, a gente vai perceber se elas são uma oportunidade ou elas são um problema para nós. Vou botar o nome da... Oi, Gusta, já vou te chamar. Gustavo chegou, peraí. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Oi, Adri. Oi, Gusta, seja Oi, bem-vindo. Lizzy. Legal. Obrigado. Pontual, somos britânicos, né? Pontualmente. A hora. Sejam bem-vindos. Hoje a gente tem uma live que para mim é muito especial e o Gustavo ele foi um dos pontos chaves e principais para que uma decisão errada ela se transformasse numa oportunidade e não num problema. Quem nunca tomou uma decisão errada, né? A grande sacada ou a diferença, que é esse o meu convite hoje com o Gustavo, é como a gente pega uma decisão errada e como a gente transforma. E como a gente, porque decisão errada, ela vai afetar a nossa estrutura profissional, pessoal, emocional. E com isso tu vai travar. Então, às vezes a gente se organiza para um novo negócio, para um projeto, para uma viagem, para estudar fora, e chega lá e começam a surgir as dificuldades. E é sobre isso que eu e o Gustavo vamos falar. Gusta, passa a palavra. Show, Lizzy. Que legal. Fico muito feliz pelo convite. E realmente, né, muitas vezes a gente está em movimento, mas coisas acontecem, coisas que a gente não espera. Chega uma hora que a gente trava, ou chega uma hora que, poxa, eu olho para tudo que eu fiz, jogo isso fora, e agora? Então, infelizmente, essas coisas vão acontecer hoje e sempre. Mas, uma vez que eu venho, né, com base do coaching, com base também de outras metodologias, eu sempre gosto de trazer para a pessoa o olhar, né, para ela olhar o que ela está fazendo. Ela olhar aonde ela está, ela olhar por que ela fez tudo isso, né? São esses motivos. E é isso que a gente vai trazer aqui nesse bate-papo, né? Algumas técnicas, algumas formas também de validar o que você fez como algo, como a Liz trouxe para a gente, que pode realmente dar certo. Usar o que talvez daria errado para dar certo. Gusta, normalmente, quando a gente toma uma decisão errada, vamos falar sobre o empreender. Mas, gente, aqui tu pode usar o empreender para aplicar na tua vida, tu entendeu? Um projeto. Porque o Gustavo, ele é mentor de negócios digitais. E é um baita do mentor, gente. Ele é o meu mentor, entende? Eu tenho as estrategistas, mas quando a coisa aperta, tu entendeu? E porque assim, ó, as coisas acontecem, dão coisas erradas. E o que a gente precisa entender é que muitas vezes não é só a ver com a tua competência, com a tua habilidade, mas é a forma como tu lida com as intercorrências que estão acontecendo. E não é só os pequenos que tomam decisões erradas. Existem grandes empresas que tomam decisões erradas. Eu lembro quando eu estava fazendo a faculdade de administração há 300 anos atrás, e a gente estava falando sobre a Mercedes. A Mercedes era super forte na Alemanha e ela resolveu trazer a linha de montagem classe A, gente, classe A para o Brasil. E instalou a sede dela em Juiz de Fora. O que aconteceu, gente? Eles investiram, parece que 820 bilhões, assim, foi muito dinheiro, tá? 1 milhões. E a fábrica, eles levaram 10 anos para implantar no Brasil, tá? Depois que eles implantaram, a fábrica não deu aquilo que ela precisava e ela fechou em 6 anos, gente, tá? Então, assim, ó, e olha aí, o que aconteceu? Mas a Mercedes não tem, foi por falta de competência,
foi por causa de falta de habilidade, foi porque eles não tinham recursos. Porque quando a gente toma uma decisão errada, a gente vai olhar para esse lado. Então, os pequenos e os grandes, eles vão ter os mesmos problemas. E é isso que eu queria que o Gustavo nos trouxesse agora. As decisões dão errada. Nossos projetos, Gustavo. E aí a gente vai travar, tá? Depois eu vou falar por que a gente trava, mas eu travei num projeto. O que eu faço, Gustavo? Primeira coisa que a pessoa chega, quando ela está comigo, por exemplo, num direcionamento, poxa, eu estou travado, o que eu faço? Primeira coisa é mapear, é entender o que foi feito. Aí a pessoa vai anotar o que ela fez nesse momento. Ok, então quando eu sei, quando eu tenho a consciência do meu estado atual, tudo que eu fiz, beleza, certo. A partir disso, o nosso cérebro, teoricamente, quando a gente tem alguma coisa que está nos pressionando, a gente fica aflito, fica meio que preso, né? Então, o primeiro ponto para despertar essa questão que a gente está preso ali nos negócios, por exemplo, poxa, meu negócio está com problema, não está funcionando, não sei o que eu vou fazer, você trava. E uma coisa que eu trago já logo de imediato é listar as opções. A partir de 3 opções que você tem em relação ao seu projeto, você já começa a destravar e a sair da prisão. E eu pego e falo para a pessoa, poxa, vamos listar 20 opções. O que tu vai fazer para começar a quebrar isso? Quais são suas alternativas? Então, as pessoas pensam, poxa, se eu fizesse tal coisa e tal coisa, mas para eu fazer tal coisa eu preciso de um conhecimento a mais e tal. Isso também vai deixar a pessoa mais travada ainda. A realidade é que se tem que trabalhar com o que se tem na mão. Então, essa que é a questão, né? Olhar para o que foi feito, olhar para as possibilidades, o que está no seu alcance, o que dá para aplicar primeiro. E isso vai fazer com que vá se destravando. Então, é a partir desse movimento. Tem uma ferramenta que a gente faz isso, para que a pessoa consiga realmente sair da inércia ali, não olhar só para o medo e começar a se conectar de novo, né, com o objetivo. Porque quando se iniciou, tinha um objetivo. Aí chega uma hora que dá com a cara no muro ali e não vê mais o objetivo. Então, seria mais ou menos por aí. Gusta, e qual é a ferramenta que tu usa? Eu chamo ela de saindo da prisão, que a gente lista 20 coisas realmente que você poderia fazer, seja possíveis ou não possíveis, né? Mas teoricamente para você começar a ver as possibilidades ali, as primárias. E claro, depois a gente vai ajustando para ver o que mais se encaixa para o momento. Mas é sair daquela caixinha que a gente está travado e se reconectar com o sonho. Então esse é um ponto. Gente, essa ferramenta o Gusta aplicou comigo, tá? E eu acabei pedindo autorização dele, eu modelei para trazer para uma dinâmica. Eu acho que foi o PAI, que foi um curso completamente gratuito, que a gente pegava todos os padrões de repetições e a gente trazia essa metodologia para trazer essa consciência. Porque o que acontece? Tu vem num sistema familiar, nesse sistema familiar tu tem vários registros, várias memórias, e essas memórias, elas te bloqueiam para que tu não atinja o teu objetivo, o teu lugar. E eu lembro que o meu primeiro movimento online, eu tive a mentoria do Gustavo, tá? E eu fiz, porque assim, ó, existe alguém que precisa te guiar, mas existe todo um cenário, um backstage atrás de como tu fazer esse processo online. E o Gustavo era aquele cara que estava me guiando. Daí, assim, no meu checklist de práticas que deviam ser aplicadas no roteiro de um lançamento, cara, ficou stories pelo caminho, ficou muitas coisas pelo caminho. E aí eu paralisei, comecei a surtar. E é isso que acontece, gente. O sistema nervoso central, isso é biológico. Quando a gente não consegue reagir, quando a gente não consegue fugir, a gente se atira no chão e se faz de morto. Porque é isso, é essa paralisação. E se tu não tiver um mentor, alguém para te orientar, tá? E o Gustavo, depois, ele veio me acompanhando em todos os lançamentos. Por quê? Porque vai dando, vai enterrando. Conforme tu vai subindo de nível, é que nem jogo de videogame. O Gustavo é melhor do que eu para falar sobre isso. Mas a gente vai pulando etapas. Então, assim, ó, a questão é como tu olha a decisão errada que tu teve. Se tu olha ela como uma oportunidade de aprendizado, a questão é como tu olha para os erros
e identificando. Ou tu olhando como um problema. Se tu olhar como um problema, gente, então, e aí depende do teu estado emocional, vai te paralisar. E quando o Gustavo trouxe para mim, assim, eu fiz o meu checklist, tá, gente? Eu fiz o meu checklist aqui. Isso aqui é no resumo da nossa live. Eu fiz o meu checklist e eu disse, Gustavo, ficou para trás o stories, ficou para trás isso. Ele disse, vai deixando e lida com a realidade. E isso, assim, gente, é muito profundo. Então, tem que ter alguém para te trazer para a realidade. Gustavo, tu me trouxe para a realidade aquela vez. E aí, como é que eu faço para deu encrenca, tá? E aí, para voltar para o campo, para botar de novo esse projeto, como é que eu organizo isso através do meu erro? Certo. Ok, então uma vez, para voltar para a realidade ali, eu até trago uma questão da visão sistêmica, que primeiro a pessoa tem que aceitar que, vamos supor, estamos falando de empreendedorismo. Empreender é jogo de adulto. Então, se a gente estiver numa postura de criança, vendo só o erro, travando, poxa, não rola. Criança não empreende, criança não está lá na cadeira do executivo da empresa. Falando de postura, né? Então, a primeira coisa é assimilar que você está jogando um jogo de adulto, é empreendedorismo. Então, o que você faz? Aceita que no jogo ou você ganha ou você perde. Nesse momento você pode ter tido uma derrota temporária, pode ter perdido temporariamente, mas dá para recuperar. Então, esse é o ponto. A partir daí, o que a gente tem que pensar? Qual é a melhor forma, né, de analisar se a gente evoluiu ou não evoluiu? Olhar de onde a gente começou, né? Então você olha para trás e vê de onde que você começou, quanto que você se afastou de lá. Então quando a gente trava, a gente está olhando, poxa, falta isso, falta aquilo, só para os faltas. E não para o que a gente conquistou. A partir dessa visão, você começa a ver o que você está buscando de novo e começa a se destravar. Então, seguindo esse passo, o que eu faço? Aí, você tem que pensar eu chamo de baby steps, um passinho de bebê. Dá. Não adianta dar passos muito grandes. Tem que pensar, poxa, qual que é o próximo passo aqui que eu, estando em ação, vai me fazer chegar a um próximo nível. Então, a gente define, por exemplo, a meta é X, aí, primeiramente, eu vou dar esse passinho e com consistência. Então, definindo, poxa, preciso de fazer meu movimento em 15 dias. O tempo está em cima, o que eu faço primeiro? Poxa, no meu cenário atual, em 15 dias eu sei que se eu fizer nos 2 primeiros dias tal coisa, nos outros 2 dias tal coisa, e assim eu vou me ajustar e continuar em movimento. Mas é a lei do movimento. Você precisa estar em ação, né? Então, é isso que a gente vai trabalhando, né? Assumir o compromisso do jogo, perder ou ganhar, e estar em movimento, que é o que vai fazer a diferença. Gostei muito. Só que assim, ó, nesse voltar para o projeto, né? Exige realmente da gente de uma postura de adulta. E normalmente, quando as coisas não estão dando certo, mesmo quando a gente retorna ao jogo, a gente usa a autossabotagem. Porque o estado de. E aí, assim, a autossabotagem, acho que a gente tem que fazer uma live, Gustavo. Mas aí as pessoas dizem, eu tô sem força, eu tô desanimado. Gustavo, como é que a gente recupera esse ânimo dentro do projeto? Porque assim, ó, eu vou e vai continuar os movimentos. Essa lei do movimento, ela tá ali. Só que eu não tô muito curada, tu entendeu? E aí eu não tô curada porque dentro da visão sistêmica, gente, existem os padrões de repetições. No empreendedorismo, eu posso falhar, porque não estou na postura de adulto, que também é a mesma postura da visão sistêmica. Pode ser pela minha falta de habilidade, pela minha falta de competência e principalmente pela minha postura. O que quer dizer isso? Às vezes, quando eu tenho excesso de confiança na minha habilidade, eu posso deixar coisas pelo meio do caminho. Só que depois que eu levo um tombo, tá? Eu tenho que ir com o baby step, que nem disse o Gusta, eu tenho que ir mais devagar. Gusta, como é que eu mantenho? Eu tô sem ânimo. Como é que eu mantenho essa oscilação e essa postura de adulta? Porque normalmente, quando a gente leva um tombo, a gente quer responsabilizar alguém. Cara, que vontade que dá de responsabilizar alguém. Mas digamos que a gente está na postura do adulto. O que eu faço para manter esse ânimo, Gusta?
primeira coisa, tu tem que ter a visão naquilo que você quer alcançar. Então, assim, poxa, eu quero o projeto X. O que eu vou ter que fazer para chegar nesse projeto? Então, assim, você realmente está conectado com o sonho para querer aquilo? Quando a gente não está com o ânimo ali ativado, é porque muitas vezes a gente nem sempre quer aquilo de verdade. Então, o que você quer realmente alcançar? Vamos falar do projeto, no negócio digital, de repente. Então, assim, a pessoa quer aquilo por quê? Qual o motivo? É para satisfazer a parte interna, para satisfazer a missão? É pelo lado financeiro? É por qual motivo? Quando ela se conecta, geralmente, a maioria é por missão, então, pelo menos quem quer realmente ajudar as pessoas de verdade ali, então ela tem essa conexão. O primeiro passo é voltar para essa conexão. Aí a gente faz um mapeamento das questões, né, que a pessoa quer alcançar, das questões internas, tipo, até mesmo com a própria missão. Então, essa conexão vem do que você quer alcançar. Aí é que tá. Aí você me fala, poxa, como que volta esse ânimo, essa força? A gente faz desafio. Então, é outro ponto que a gente faz. Então, assim, poxa, em 15 dias, como que você pode estar um pouquinho mais em movimento a cada dia? Então, quando a pessoa está travada, que chega muitas vezes para mim, eu faço o desafio de um dia, todo dia, de um dia não, de 15 dias, por exemplo. Todo dia você vai gravar um vídeo contando como foi seu dia, o que você evoluiu em relação ao seu projeto. E isso vai fazer com que a pessoa continue olhando para aquilo. Então, a gente tem que sempre estar olhando para a meta, olhando para o movimento. Seria mais ou menos por isso. Ter algo que me faça continuar conectado e ter algo também que me faça dar um passinho por dia. E não achar que vai vir a conexão, tipo, um minuto pro outro. Mas quem quer sempre dá um jeito, né? De uma forma ou de outra, vai passar por cima. Então, a gente vai ter que ter essa sapiência, né? Essa questão de escolher qual caminho seguir. Ah, Gustavo, isso é bem importante, porque, na verdade, se eu não estou alinhada com o meu propósito, conectada com aquilo que eu quero para mim, e se aquilo, por exemplo, que tem, se eu chegar para ti e dizer, olha, Gustavo, eu quero criar uma empresa que eu vou ganhar muito dinheiro, tá? E eu vou te pagar 5.000 por mês. Tu quer trabalhar para mim? Não, Provavelmente não. não. Agora, se eu te disser, Gustavo, eu tenho um projeto, eu quero que tu seja meu parceiro, nós vamos contribuir para o todo e a gente vai, com isso, ganhar dinheiro e ajudar, fazer um bem maior. Tu topa participar? Aí já é uma outra abordagem e seria interessante saber mais. Gente, é mais ou menos isso. Toda vez que eu estiver focada no dinheiro, tá? Ou eu estiver focada em algo que não produz e não estiver conectado com o meu propósito, as chances de fracassar, se não estiverem bem alinhados, acontecem. Então, olhar, e às vezes as coisas não acontecem porque eu estou preso olhando para o que aconteceu com o meu sistema. Quando é que eu perco o meu ânimo? Eu perco o meu ânimo porque as minhas experiências atuais na minha linha de vida, elas podem estar vinculadas com a experiência do meu pai. Então, por exemplo, tu teve um pai empreendedor, tá? E tu só viu o teu pai se ralar. E aí o que que tu vai dizer? Eu não vou empreender nunca. Eu vi o quanto meu pai se ralou. Só que daí, num determinado momento da vida, o que que tu resolve fazer? Tu resolve empreender. E no primeiro momento, gente, tu desiste, porque tu não consegue lidar com a pressão. Então, muitas vezes, olha aqui, ó, oi, Paty, dinheiro e consequência. Tem que falar sobre isso. E então, assim, ó, às vezes a gente tem a competência, tá? Mas falta a experiência. E a experiência, às vezes, pode estar vinculada com os registros do meu sistema. Tá, meu pai era empreendedor, eu me preparei, só que no primeiro tombo eu tomei água e não consegui voltar. Então, Gustavo, com essa consciência, tá? E aí a gente está caindo e levantando sobre decisões. Como é que eu começo o meu movimento? Entende de novo? Porque, olha só, eu travo. E a gente está fazendo, pessoal, uma construção para te entender que os erros fazem parte.
Gusta, como eu começo quando eu parei o movimento? Já caí, já levantei 3 vezes. Certo. Então, a pessoa, por exemplo, agora eu vou relacionar negócio digital. Pessoa que chega para mim, poxa, caiu, levantou 3 vezes. Primeira coisa, não aprenda mais nada. Por quê? Aí a pessoa, quando ela já travou muito, seja em qualquer área, se buscar mais conhecimento, vai travar mais ainda. Tem que usar o que tem na mão. Esse é um ponto. Segunda coisa, voltar para as metas. Então, assim, voltar e analisar que você está trabalhando num projeto. E tem mais uma consciência que tem que ter agora a partir desse ponto que você falou ali do dinheiro, que é o teu negócio tem que ser tratado como filho, um exemplo. Então, assim, quando você vai recomeçar, já na terceira vez, tu não pode pôr a mesma pressão que antes. Por quê? Vamos pensar, se o seu negócio é tratado como filho, se teu filho acabou de nascer, você já vai obrigar ele a te sustentar, a dar dinheiro para ti, por exemplo, falando de filho de verdade, né? Um bebê. O bebê nasceu, fala, ó, você vai ter que me sustentar e vai me trazer muito dinheiro. Tipo, olha a pressão que você coloca no bebê. Agora vamos falar do nosso negócio. Então, se você chegar e já falar isso também, a energia é forte também. A gente não pode cobrar isso do nosso projeto. Por isso que eu também trago a questão de você tirar a pressão do projeto para caminhar mais tranquilamente. Então, muitas vezes está ali batendo na tecla. Pô, caí, levantei 3 vezes, como que eu faço? Primeiro passo, tire a pressão. Encontre outros projetos que possam ajudar você a não ver o seu cliente como cifrão, a não ver realmente só a parte financeira. Né? E, a partir desse ponto, voltar a trabalhar com as metas. Então, o que seriam as metas? Poxa, primeira coisa, quando vai se começar um movimento, ou seja, um negócio, é definir uma data que seja plausível. Então, poxa, eu vou fazer um movimento, então daqui 30 dias. E aí a gente começa de novo naquele passinho de, na primeira semana, o que tem que acontecer? Na segunda semana, na terceira. Erros vão acontecer? Vão, mas é essa projeção que tem que ter, né? Trabalhar dentro da realidade. Não fazer mais, tipo, treinamentos e treinamentos um em cima do outro, porque isso só trava, né? Isso é muito comum no digital, né? A pessoa começa um movimento, acho que eu preciso mais daquele treinamento, acho que eu preciso mais daquele. Aí fica igual o macaco pulando de galho em galho, né? Vai pra cá, vai pra cá, vai pra lá. E perde essa questão, né? De estar seguindo um ponto. Então, essa intensidade, essa profundidade que a gente leva para um movimento é o que falta. Então, muitas vezes vale mais você errar 3 vezes e errar rápido e aprender com aquele erro e continuar, do que querer errar, tipo, perfeitamente, né? Tipo, fazer todo o movimento e tal, e depois demorar muito para recuperar, né? Por isso que a gente trabalha com baby steps, com passinhos menores, que mesmo que você caia do passinho menor, você ainda consegue levantar mais rápido. Mais ou menos por aí a ideia. Ah, Gustavo, que extraordinário. A Patrícia falou ali, o planejamento faz toda a diferença. Tem 2 coisas eu acho que fazem a diferença, tá? Primeiro quando a gente vai começar os projetos, eu não estou falando só projeto de empreender, gente, no digital, mas nosso projeto de vida, aquelas coisas que acontecem com a gente, é saber qual é o projeto de viabilidade disso. E saber se eu tenho maturidade para lidar com as coisas que vão aparecer. Depois disso, é fazer esse planejamento estratégico mesmo, porque o planejamento estratégico, eu estou olhando o ambiente interno e externo, quais são os meus concorrentes, eu estou olhando tudo. E precisa ter uma maturidade muito grande para bancar isso. E Gusta, quando tu trouxe isso de que o negócio é um filho, e eu fiquei meio tonta quando disse como é que tu vai cobrar de um filho, né? Que ele pague as contas ou que ele traga dinheiro. E, na verdade, gente, o que tu disse foi uma pérola e uma sensibilidade. Porque quando a gente faz um negócio, e a gente faz isso com os filhos, tá? Não pensa que não dessa forma cobrando dinheiro. Mas a gente tem, quem tem filhos, sabe? A gente já programou para onde eles vão ir, qual é a faculdade, quem é o perfil que eles vão namorar, quem é. Cara, a gente enlouquece. Tá, quem é mãe? Ou só eu, não sei. A gente fica projetando numa criança, sendo que ela tem um desenvolvimento. E talvez isso foi talvez um dos maiores aprendizados, Gusta, de viver o empreendedorismo online, sabe, o digital. É perceber que existe a pressão toda, existe um tempo para isso acontecer,
mas não entender o cliente, e é isso que as pessoas me dizem muito, tu não vê o cliente como um cifrão. Não, eu não vejo. Porque o dinheiro é resultado do teu trabalho. Quanto mais vinculada tu tiver ao teu trabalho, ao teu projeto, as coisas vão acontecer. Então, é muito interessante, Gusta. E assim, eu fiz isso que tu disse, tá? Eu entrei na lei do movimento, estou conectado com o meu projeto. Quando as coisas estão estancando, o que eu faço? Eu tenho que parar tudo e eu tenho que agir mesmo. Parar de buscar um salvador, entendeu? E aqui, gente, é muito importante o mentor, porque eu passei isso com o Gustavo, tá? Eu parei tudo, eu comprei 300 mil cursos, eu gastei muito dinheiro, tá? Eu parei tudo e eu chamei o Gustavo, tanto que nos meus 2 últimos lançamentos, o Gustavo tava comigo. E disse, Gustavo, só que daí assim, ó, eu comecei a fazer de uma forma mais profissional, só que sempre surgem as dificuldades, e aí às vezes tu não enxerga. E essa é talvez o ponto mais importante do mentor, porque o mentor ele está de fora e vai dizer, e foi o que o Gustavo disse, olha, Lise, tu errou aqui, 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 corrige, tá? Dá para ser feito dessa e dessa forma. Por quê? Porque o mentor, gente, ele não é teu amiguinho. Ele está pagando para te dizer a verdade. Ele não vai passar a mão por cima. O Gustavo é um gentleman, ele é educado demais, ele tem uma sensibilidade para tratar. Eu sou mais selvagem, tá, gente? Eu digo, eu vou na lata. Mas o Gustavo, e era o que eu precisava. E aí, no meu último projeto, o Gustavo elencou todos os erros do projeto. E aí, o que eu podia fazer? Me atirar no chão, travar, desanimar, tá? E paralisar porque eu não dava conta. E a maestria que ele trouxe, porque, cara, é difícil tu botar todas as expectativas no bebê, né? E o bebê não vai funcionar. Só que assim, ó, o bebê não é um carro, o projeto não é um carro, tu vai ter que estar azeitando aquilo que tu quer fazer. E ter um mentor, gente. E aí, quando o Gustavo fala ali, ó, em vez de tu comprar um monte de curso, acha um mentor para ti. Se é na vida pessoal, faz um aconselhamento sistêmico se tu não está preparado para fazer uma constelação. Se tu tá com os projetos online, vai procurar uma mentoria. Eu indico o Gustavo para todo mundo. Por quê? Porque o Gustavo, para mim, ele trouxe resultado. E não é o resultado só do financeiro, gente. É aquele resultado emocional, comportamental. E ele dessa forma, ele faz com que tu consiga usar as tuas competências, as tuas habilidades com uma postura de adulto. E extrair isso de um ser humano tem que ter tem que ter muita sensibilidade, porque exige empatia. Exige e uma maturidade para também não tomar, coitadinha da Lisa, a Lisa é tão querida. Não, tomei os tombos. Então, Gusta, eu volto para o meu projeto, tenho que enxergar que ele não é um bebê, que ele vai levar um tempo para fazer isso. E aí, tá dando certo, Gusta. Como é que ou eu penso que tá dando certo, tá? Como é que eu sei que eu tô no caminho certo? Ok. Para saber se está no caminho certo, então tem alguns parâmetros. Primeiro, se está falando do negócio digital, você vai sentir que aquilo ali agora está fechado. Você vai sentir também em relação aos clientes, se você está no caminho certo. Em relação, se não tiver clientes ainda, em relação ao movimento. Então, a gente tem que olhar também, eu volto lá para aquele outro exemplo. Poxa, eu estou aqui no barco remando e estou numa travessia, num rio. O que vai acontecer? Eu olho lá para trás e vejo o quanto que eu me afastei do ponto anterior. E, ao mesmo tempo que eu olho, eu estou indo para frente, eu estou mais perto de chegar na meta. Então, a melhor forma de medir se está dando certo ou não é ver o quanto que você afastou de quando você começou e se você está mais perto de alcançar o objetivo. Não tem, digamos assim, uma fórmula mágica, né, de sentir, mas você vai sabendo realmente, poxa, agora está indo, está fluindo. Então, eu também gosto de trazer o MVP, que é o mínimo produto viável, né? Então, é muito mais fácil, que vem das startups, é muito mais fácil você usar o que você tem em mãos. Até tem um exemplo do carro, né? Se a gente for, vou supor, vou construir um carro.
Se eu construir no modelo tradicional, primeiro eu construo as rodas, depois eu vou construir o eixo, depois aí coloca a lataria, depois o motor por último, aí o carro vai andar. Quando a gente fala em startup, primeiro eu posso construir um skate, que ele já anda, o skate vira um patinete, que ele já anda, o patinete vira uma moto, depois a moto vira um carro, um exemplo. Então essa é uma maneira de você medir também. Poxa, eu estou conseguindo fazer um movimento que está fluindo desde o começo, fluindo no sentido que já consegue agregar, né? Então falando de negócio online, eu consigo agora fazer um movimento do jeito que ele está, impactar já alguém, consigo levar uma mensagem, uma verdade para uma pessoa, essa pessoa já é impactada, beleza? Então como que eu impacto mais pessoas? E assim vai. Tudo se começa, né, por uma base menor e vai se ampliando. Então, essa questão, né, do conceito, do baby step, do conceito da parte realmente ali, poxa, estou fazendo é consequência acontecer. Mas a ação também não pode parar, né? Então, seria mais ou menos por esse caminho aí, para sentir, né, se dá certo. Eu digo mais que é sentir do que saber. Que a gente vai estar conectado com aquele movimento. A cada passinho que você for dando, você vai saber que está indo à frente. E também não dá para deixar de lado a parte lógica, né? Que é olhar para o que foi programado. Então, assim, poxa, eu tenho uma meta lá do lado, tenho um calendário a cumprir. De um lado tem a questão, né, tipo, de sentir, a questão do emocional. Do outro lado tem a parte lógica de saber se está cumprindo. Você fez o melhor que você podia? Ok. Teoricamente já está dando certo. Porque você está fazendo, está em ação. Consequentemente, o resultado vai vir em relação, né, à sua entrega. Mais ou menos por esse caminho. Não sei se deu para Ficou entender bom. um pouquinho. Deu sim. Augusto, a gente vai fazer tipo Marília Gabriela. A gente fez 5 perguntas, tá, gente? Porque a gente queria fazer uma live bem simples para a gente começar. O Gusta vai falar o que, que é pelo empreendedorismo, o que, que é travar. Uma palavra só, tá, Gusta? Uma frase só. Para a gente deixar tipo Marília Gabriela, Gustavo por Gustavo, tá? Vem agora a brincadeira. E aí eu falo. E aí o Gusta fala sobre o empreender e eu falo sobre o teu projeto pessoal, sobre a visão sistêmica daquilo que tu não conseguiu, ok? Certo. Aproveita, entra em contato agora com o teu negócio digital, com uma viagem que tu quer fazer para o exterior, com alguma coisa que é importante para ti e que de alguma forma tu tá travando. Então, Gusta, eu tenho um projeto digital ou eu tenho um projeto familiar, não sei. Eu travei agora. Uma única frase. O que, que eu faço? Olhe porque eu travei e relaciono quais minhas opções. Tá. Sistemicamente, quando tu trava, tu tem que olhar qual é a influência da tua família naquilo que tu tá fazendo. Agora, Gusta, eu tô sem ânimo, tá? Para seguir o projeto. O que, que eu tenho que fazer? Qual o seu sonho? Por que você começou esse projeto? Quando eu tô sem ânimo, eu tenho que olhar qual é o impacto emocional da minha família sobre aquilo que eu quero. Então, eu entender qual é a tensão emocional que gera para mim. Tá, eu tô adorando, Gusta. Ai, gente, é bom! Gusta, qual é o primeiro passo para eu tirar o meu projeto do papel depois de uma decisão errada? Uma frase. Definir todos os outros passos a seguir e já colocar uma data para o primeiro. Na visão sistêmica, quando as coisas dão erradas, tu tem que assumir a tua responsabilidade e tomar o teu adulto. Gusta, por onde eu começo quando eu travo? Primeiro movimento, né? Por onde eu começo o movimento? Quando eu paro. Porque eu caí e tô levantando de novo. Como é que eu faço? Tomar a decisão de não fazer mais nenhum outro treinamento e usar o que você tem para seguir. Quando eu começo o movimento e eu paro, eu começo a olhar para as experiências do meu sistema familiar, eu pego o que há de bom nele e transformo naquilo para o meu projeto. Vamos lá, Gusta. Como saber se eu estou no caminho certo? Olhe suas origens, de onde você iniciou o seu projeto e mantenha a conexão com onde você quer chegar. Na visão sistêmica, como eu sei que está dando certo? Quando aqui dentro eu sinto alegria e felicidade. É quando começa a vir a abundância e a prosperidade. Gente, adorei. Gusta,
A gente é bom, Agostinha. Cara! Eu espero que essa live seja muito produtiva para vocês, como está sendo para mim. Gusta, passa uma dica, alguma coisa essencial. Tipo, o Einstein, ele diz assim, ó. Ele disse que se o mundo tivesse pegando fogo ou o mundo tivesse em perigo e ele só tivesse 1 hora, mais ou menos isso, tá? Ele só tivesse 1 hora, ele ia gastar 58 minutos, tá? Planejando o que ele ia fazer. Os outros 2 minutos ele ia implementar o resultado, botar o resultado. Então, Gusta, ó, a gente não tem, então a gente tomou uma decisão errada, Gusta. O que a gente faz? Uma frase, 2 frases é o pacote assim, ó, para entrar direto na alma. Certo. Uma coisa que eu trago agora que vai realmente mudar a ideia da pessoa é o seguinte: em vez de procurar criar um projeto grande que vai resolver grandes problemas da pessoa, crie um projeto curto que vai resolver pequenos problemas da pessoa. Então você vai andar com menos malas, em vez de carregar 5 malas lá no aeroporto, você está andando com uma. Você vai ter mais chance de resolver problemas mais rápido, ajudar e gerar resultado na pessoa. Nossa. Muito bom. Dentro da visão sistêmica, gente, a vida só acontece quando eu descubro o meu lugar. Se tudo tá dando errado, é sinal que eu tô identificado com alguém, tomando o lugar de alguém, ou eu posso estar em 3 posturas: salvadora, vítima e agressora. Então, se o teu projeto não tá dando certo, é porque tu tá numa dessas posições e nenhuma dessas posições é o teu lugar. Gustavo, quero te agradecer muito, muito, muito. Gustavo tem um tempo curto. Eu queria muito fazer essa live com ele. E quero te agradecer. Eu acho que ficou um conteúdo bem sucinto e bem legal, Gusta. Tá? Eu espero que quem esteve aqui partilhe essa live, porque foi importante. Gusta, deixa um recado. Primeiro, é sempre uma honra estar contigo. A gente sempre troca muita energia, né? Uma energia muito boa aí junto com a Lizzie. E fico muito feliz. Espero que de alguma forma tenha contribuído com quem está do outro lado. E sempre digo, né? Para continue em ação, né? Até um dos lemas do meu projeto é: o que define sucesso é a ação. A Lizzie conhece bem. E assim a gente segue. Agradeço a todos. Muito obrigado pela oportunidade. E vamos para cima. Obrigada. Gente, obrigada pela presença. Eu espero que isso contribua de alguma forma para o teu amadurecimento e para te conquistar a independência no estado adulto. E a gente termina aqui. Gusta, muito obrigada. Gratidão a todos. Tchau, Gusta. Tchau, tchau. Obrigado.